Na aula de hoje, nós estudaremos a forma algébrica das funções. Nós acompanharemos a explicação do seu livro de matemática a partir da página 160. Então, abram o livro e vamos para a nossa aula. Quando usamos letras para representar valores, podemos descrever a regra de uma função de maneira mais simples. Observe a função a seguir. X vezes 2 resulta em y. Escrevemos x para o valor de entrada e y para o valor de saída. Quando um valor x é colocado na entrada, ele sai multiplicado por 2. Isso pode ser registrado como x vezes 2 igual a y. Entretanto, a fim de evitar confusões, a letra x e o sinal de vezes, usamos o pontinho dessa forma. X pontinho 2 é igual a y, que significa que x vezes 2 é igual a y. Essa é a forma algébrica de representar a regra da função. Também se costuma escrever primeiro o y, que seria a mesma coisa, y é igual a x vezes 2. E lemos exatamente isso, y igual a x vezes 2. As letras estão me confundindo, está escrito aí no balãozinho, olha. Como as coisas funcionam com números? Aí o balãozinho do professor responde. As letras x e y estão representando números. Elas servem para dizer que o número y, que sai da máquina, é 2 vezes o número x de entrada. Veja os exemplos. Então, olha, qual é a forma algébrica deste exemplo? Ó, primeiro nós tínhamos em forma de esquema. X multiplicado por 2 resulta em y. Isso significa o seguinte, que x vezes 2 é igual a y, que é a mesma coisa, 2x igual a y. Essa é a forma algébrica da minha função, ou seja, é a equação, certo? Isso é forma algébrica, a equação que deu origem à função. Agora, nós temos aí no livro as seguintes situações. Se o x valer 5, e se o x valer 15, certo? Se o x vale 5, olha o que acontece. Eu venho aqui na minha função, onde tem x eu escrevo 5, então fica 2 vezes 5 igual a y. Quanto que é 2 vezes 5? 10. Então, achei que o y vale 10. Quem seria o par ordenado da minha função? Seria o x valendo 5 e o y valendo 10, certo? Outra situação, se o x valesse 15, o que eu faria? Eu ia lá na minha função, onde tem x eu escrevo 15, então fica 2 vezes 15, que é igual a y. Quanto que é 2 vezes 15? 30. O y valeria 30. Quem seria o par ordenado? X valendo 15, o y valeria 30. Então, o par ordenado é 15 e 30. Isso está escrito no final da primeira coluna da página 160, antes do último parágrafo. E o último parágrafo da primeira coluna, da página 160, fala assim. Funções que subtraem, somam ou dividem também podem ser escritas na forma algébrica. Mesmo funções compostas são representadas dessa maneira. Preste atenção nas seguintes situações. Agora, nós teremos 3 exemplos relacionados à forma algébrica da função. O primeiro exemplo está na situação 1 da página 160. Portanto, eu irei apagar essa explicação da introdução do nosso assunto sobre forma algébrica para verificarmos o exemplo da situação 1 que está na página 160. Então, vamos lá. Situação 1. Abaixo temos uma função composta. Um x que dividido por 3 resultou em n. Desse valor eu tiro 5 e acho o valor de y. Quando o número x é colocado na entrada, ele é dividido por 3 e em seguida subtrai-se 5 do resultado da divisão, podemos escrever isso da seguinte forma. X dividido por 3 menos 5 igual a y, ou y igual a x sobre 3 menos 5. Vou resumir aqui para vocês. Em forma de esquema, a nossa função é o seguinte. Eu tenho um valor x
que será dividido por 3, que vai resultar em um número n que eu não conheço. Esse resultado eu vou subtrair 5 e daí o resultado final será o valor de y. Como que eu escrevo isso na forma algébrica? Eu posso escrever de duas maneiras. Eu posso fazer x dividido por 3, vai dar um valor que eu não sei. Desse valor eu tiro 5, que vai resultar em y. Essa é uma maneira. Ou ainda, a forma algébrica pode ser escrita da seguinte forma. Divisão é o mesmo que o quê? É o mesmo que fração. Então, eu posso falar que x sobre 3, que é o mesmo que x dividido por 3, menos 5, que resultará em y. Então, essas são as duas maneiras de escrever esse esquema em forma algébrica de uma função, uma equação que resultará em um gráfico. Voltando aí no seu livro, na segunda coluna, fala o seguinte, olha, na segunda coluna, terceiro parágrafo. Lemos y igual a x dividido por 3 menos 5. Observe que a ordem que as operações são feitas é importante. Primeiramente, divide-se por 3, em seguida, subtrai-se por 5. Queridos, quando nós trabalhamos com expressões numéricas, nós aprendemos o seguinte, que em uma equação, em uma expressão, primeiro resolve-se as divisões e multiplicações e depois somas e adições. Então, aqui neste exemplo é importante lembrar que primeiro eu faço a divisão, certo? Agora, temos um exemplo, olha. Por exemplo, se o x é 21, o que acontece? Ó, se o x for 21, o que nós faremos? Nós pegaremos a função e onde tem x eu vou escrever 21. Então, vai ficar 21 dividido por 3 menos 5, que vai dar o y. Quanto que é 21 dividido por 3? 7. Então, fica 7 menos 5, que vai dar o y. Quanto que é 7 menos 5? 2. O y valerá 2. Então, se o x valer 21, o nosso par ordenado será 21 para o x e 2 para o y. Este será o par ordenado desta função quando o x valer 21. Agora, nós vamos lá para o meio da segunda coluna da página 160 e nós leremos o seguinte, olha. Agora preste atenção na função. X menos 5 igual a n dividido por 3 igual a y. Ela é muito parecida com a anterior. Entretanto, nesse caso, quando o número x é colocado na entrada, primeiro subtrai-se 5 dele e então divide-se por 3. Por isso, a forma algébrica dessa função será. Então, queridos, eu vou apagar aqui para fazer o segundo exemplo da situação 1. Nós temos agora uma forma diferente, um esquema diferente. Qual é ele? Eu vou escrever aqui para vocês compreenderem. O esquema que eu tenho é o seguinte, olha. Eu tenho x que vai ser subtraído 5, que vai resultar em um valor que eu não conheço, por isso eu chamei de n, e o resultado dessa subtração será dividido por 3, certo? Daí eu tenho y. Isso é diferente do exemplo anterior que eu fiz. Observe, primeiro o que aparece? A subtração. Quando eu estou fazendo uma equação, uma expressão, em que primeiro eu tenho que resolver soma ou subtração, para mostrar, para indicar que as somas e subtrações devem ser resolvidas primeiro, o que eu coloco? Parêntese. Depois eu copio dividido por 3 igual a y. Se eu não colocasse o parêntese, quem teria preferência na resolução? A divisão. Para indicar que primeiro eu deva resolver a subtração, eu preciso colocar o parêntese. Por isso que eu coloquei o parêntese, porque a subtração aparece primeiro e deve ser resolvida primeiro. Aí, queridos, pode ser escrita dessa forma, ou ainda, eu posso dizer o seguinte, que x menos 5 estará dividido por 3, x menos 5 estará dividido por 3, que vai dar o resultado y, certo? Pode ser escrito assim. Ou ainda, eu posso fazer separadinho, x dividido por 3, menos 5 dividido por 3, que vai dar y. Qualquer uma dessas três formas indicam a forma algébrica desta função.
Leiam comigo o penúltimo parágrafo da segunda coluna da página 160. O uso dos parênteses é necessário para destacar que estamos inicialmente subtraindo. Note que a regra dessa função é diferente da anterior, que foi feita na mesma situação 1. Agora, nós iremos para a situação 2, tá? Vou apagar aqui este exemplo e nós veremos agora a situação 2 da página 160. Na situação 2, nós temos a forma geral da forma algébrica, tá? A fórmula geral da forma algébrica é essa aqui, ó. Y é igual a x mais b. Isso aqui nós vamos usar bastante na hora de resolvermos os exercícios. É uma fórmula, é a fórmula geral da função algébrica. Vamos ler a situação 2? Se vocês estiverem falando no chat comigo, eu não consigo ler, porque eu estou a 2 metros de distância do celular, eu não consigo ler, tá certo? Então, você, se tiver alguma contribuição, precisa ligar o áudio e dizer. Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos seguir. Situação 2, da página 160. Olha, a maioria das funções que estudamos até o momento tem como gráfico uma linha reta. Se uma função puder ser escrita neste formato, y é igual a x mais b, veja que os expoentes de y e de x é 1, quer dizer que é uma função do primeiro grau. Então, toda vez que eu tiver este formato de função, o desenho será uma reta. E ela é conhecida como função do primeiro grau ou função afim. Então, vamos ler novamente. A maioria das funções que estudamos até o momento tem como gráfico uma linha reta. Se uma função puder ser escrita na forma algébrica y é igual a ax mais b, com a e b sendo 2 números, seu gráfico será uma linha reta. Veja o exemplo a seguir, página 161. X mais 3 resulta num valor m, que multiplicado por 2 resultará em y. Quando o número x é colocado na entrada, primeiramente, soma-se 3 a ele, e então multiplica-se o resultado por 2. Logo, a forma algébrica da função será x mais 3 multiplicado por 2 igual a y, ou y é igual a 2 que multiplica x mais 3. Então, olha, qual que é o esquema que eu tenho dessa função? Eu tenho x somado a 3, vai resultar em um valor que eu desconheço, e esse valor resultante da soma, ele será multiplicado por 2. E eu encontrarei o valor de y. Então, como que eu faço isso? A soma está primeiro? Então, coloco entre parênteses. Então, vai ser x mais 3. Depois, o quê? Multiplicado por 2, eu tenho y. Então, esta é a forma algébrica da minha função. Se eu fizesse a propriedade distributiva, olha o que aconteceria. X vezes 2, 2x. 3 vezes 2, 6, igual a y. Olha só, vamos trocar de lugar? Se eu troco todo mundo de lugar, não tem problema trocar o sinal. É a mesma coisa de falar que y é igual a 2x mais 6. Olha só, y é ax mais b? Se eu escrevo a função neste formato, eu vejo que o a é quem acompanha x. Então, neste exemplo, o a é 2. E o b é o número que está sozinho, o termo independente. Quem que está sozinho? O 6. Então, b é igual a 6. Voltem aí no seu livro, página 161, terceiro parágrafo. Olha, aqui foi necessário usar os parênteses para destacar, que inicialmente estamos somando. Perceba ainda que podemos distribuir o produto por 2 sobre os parênteses. Igual eu fiz aqui, x vezes 2, 2x, 3 vezes 2, 6. Colocando na mesma ordem isso e isso, eu tenho que y é igual a x mais b. Por isso que o a é 2, é quem está do lado do x, e o b é o número que está sozinho, o termo independente de variável. Agora, no quarto parágrafo da página 161, está escrito assim:
Em geral, as funções que envolvem soma, subtração, multiplicação ou divisão por números fixos podem ser escritas na forma y igual a x mais b, certo? Que é a fórmula geral da função do primeiro grau, da função afim. Aí nós temos o seguinte, no último parágrafo da primeira coluna da página 161. Uma função que se escreve na forma y igual a x mais b, com a diferente de zero, o a não pode ser zero, tem que ser qualquer valor, menos zero, zero não pode. Ela é chamada de função do primeiro grau. Isso porque sua forma algébrica é muito simples, não envolvendo potências no número x. Tem potência aqui nas minhas variáveis? Não tem. Então quer dizer que o expoente dessas variáveis é expoente 1, por isso ela é uma função do primeiro grau. Olha os balõezinhos da página 161. Afinal de contas, em que a forma algébrica me ajuda no estudo das funções? Aí o professor responde: a forma algébrica é muito útil na hora de traçar os gráficos de funções. Veja a seguinte função. Aí nós temos a terceira situação da página 161, certo? A página 161, a terceira situação, eu não irei ler passo a passo, depois você pode ler quando terminarmos essa aula. Eu já vou direto à explicação que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Então eu vou apagar este exemplo e farei com vocês a situação 3, que está na página 162 do seu livro de matemática. Então vamos ler o que está pedindo. Para traçar uma reta no plano cartesiano, precisamos somente de 2 pontos. Nós vimos em aulas anteriores que quando nós ligamos 2 pontos, o desenho que aparece é de uma reta. Por isso, para traçar o gráfico de uma função cuja forma algébrica é y igual a x mais b, ou seja, do primeiro grau, podemos seguir um esquema. Vejamos como esboçar o gráfico de y igual a 2x mais 1. Então, quem que é a minha função? Y igual a 2x mais 1. Olhe que os expoentes aqui das minhas variáveis y e x é expoente 1. Então, esta função é uma função do primeiro grau. O desenho gráfico de uma função do primeiro grau é representado por uma reta. Para desenhar uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Com 2 pontos, eu já consigo traçar o gráfico da função do primeiro grau. Vou construir uma tabela. Olha só a minha tabela. Vou construir aqui para vocês e já vocês entenderão o que é essa tabela. Está aqui. Eu tenho aqui x e tenho y. Eu preciso dos pares ordenados, das coordenadas para desenhar o gráfico dessa função. Mas eu não tenho valor de x nem para y, como que eu vou fazer? Eu posso escolher, eu posso atribuir valores para x ou para y. Geralmente atribui-se para x, tá certo? Mas pode escolher também valores para y. Vou escolher para o x como foi feito aí no livro. No livro, ele escolheu 2 valores para x, escolheu 1 e 2. Por que ele escolheu 1 e 2? Porque ele quis, pode ser qualquer valor. Só que quando nós escolhemos valores menores, valores positivos, fica mais fácil de fazer os cálculos, não fica? Então ele escolheu 1 e 2. Se fosse você sozinho, qual você escolheria? O valor que você quisesse. Vamos fazer com 1 e 2, como o livro sugeriu? Olha, se o x vale 1, se x valer 1, vem aqui, pega a sua função, y igual a 2x mais 1, e onde tem x você vai escrever 1. Y então vai ser 2 vezes 1 mais 1, faz o cálculo. Y igual a 2 vezes 1, 2. 2 mais 1 vai dar 3. Então quem que é o par ordenado quando x vale 1? O par ordenado será 1 e 3. Vamos trabalhar o outro valor que nós atribuímos para x? E se o x valer 2? Vamos fazer aqui, ó. Se o x valer 2, quem que é a sua função? A função é y igual a 2x mais 1. Onde tem x, agora eu vou escrever 2. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 1. Y igual a 2 vezes 2, 4. 4 mais 1 vai dar 5. Quem será o par ordenado? 2 e
Agora, queridos, eu preciso desenhar o gráfico dessa função. Se é uma função do primeiro grau e eu já tenho 2 pontos, eu consigo fazer o gráfico. Faço o plano cartesiano, o eixo da horizontal, que é o eixo X, conhecido como o eixo das abscissas, e o eixo vertical, que é o eixo Y, também conhecido como o eixo das ordenadas. Quem que é o primeiro par ordenado? 1 e 3. 1 para o X, 1, 2, 3 para o Y. Então, o primeiro pontinho está aqui. O próximo par ordenado, 2 e 5. Onde está o 2? 1, 2. E o 5? 1, 2, 3, 4. O 5 está aqui. Qual que é o meu ponto? Esse aqui, certo? Ligo os pontos e esta é a reta que representa o gráfico da função 2x mais 1. Vamos fazer mais um exemplo para vocês entenderem como desenhar o gráfico de uma função? Olha, nós temos outro exemplo no final da página 161. Para terminar, vamos traçar o gráfico da função y igual a x sobre 3 mais 5. Então, eu vou apagar o quadro para fazer este exemplo para vocês, certo? Vamos lá. É parecido com esse, só que agora é outra função. Queridos, olhem só. A minha função agora é a seguinte. Y é igual a x sobre 3 mais 5, certo? Tanto y quanto x tem expoente 1. Então, a minha função é uma função do primeiro grau. O desenho do gráfico será uma reta. E para desenhar uma reta, eu preciso de 2 pontos. Por isso, eu vou fazer aqui a tabela, olha. Vou fazer a tabela. E nessa tabela, eu vou encontrar 2 pontos. O primeiro valor é sempre o x, o segundo valor do par ordenado é sempre o y. Olha, se vocês observarem na função, o que está acontecendo com o x? Ele tem um denominador 3. É uma fração. E eu já aprendi que fração é o mesmo que divisão. Ou seja, o x está sendo dividido por 3. Então, quando eu vou escolher os valores de x, eu preciso ser esperto para não trabalhar com fração. Para eu não ter que colocar números decimais ou frações no gráfico. Eu vou escolher, então, neste exemplo, valores para x que sejam múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12, menos 15. Só que se eu escolher valores menores, o meu desenho no gráfico ficará menorzinho, não preciso fazer um gráfico muito grande. No livro, os valores que ele escolheu para x foram 0 e 9. Nossa, mas 0 é múltiplo de 3? Sim, o 0 é múltiplo de todos os números. O 0 é múltiplo de todos os números. O que eu faço agora? Onde tem x, eu substituirei esses valores. Vamos substituir o 0? Olha, se x for 0, quem que é a minha função? Y igual a x sobre 3 mais 5. Onde tem x, eu vou escrever 0. Então, y é igual a 0 dividido por 3 mais 5. 0 dividido por qualquer valor é 0. 0 mais 5 vai dar 5. Então, quem que é o par ordenado aqui? 0 e 5. Agora, se o x valer 9, vamos fazer? Olha, se x igual a 9, vai ficar y é igual a x sobre 3 mais 5. Onde tem x, agora eu escrevo 9. Então, nós teremos y é igual a 9 sobre 3 mais 5. 9 sobre 3 é 9 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 mais 5 vai dar 8. Achei o par ordenado, 9 para o x, 8 para o y. Agora que eu já tenho 2 pares ordenados, eu consigo desenhar a reta, que é o gráfico desta função do primeiro grau. O que fazemos? Primeiro, nós traçaremos o eixo x, que é o eixo das abscissas, que
está sempre na horizontal, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Não vai caber muito aqui não, deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo. Vou fazer mais para baixo, tá? Para eu ganhar espaço. Vai ficar meio torto, porque eu estou torta. Então tá aqui o X, que é o eixo das abscissas. Agora eu vou desenhar o Y, que é o eixo das ordenadas. Tá aqui, certo? Quem que é o primeiro par ordenado? 0 para o X, 0 do X está aqui. O 5 do Y está para cima. 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui. Então, este é o primeiro par ordenado. 9 para o X, 8 para o Y. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 para o X, 8 para o Y. 5, 6, 7, 8. Onde que está o pontinho? Está aqui. Quando eu ligo esses dois pontos, vamos ver se eu consigo ligar retinho. Aparece essa reta, é o gráfico que representa esta função do primeiro grau.